uma passageira de um avião, acabou ficando famosa nas redes sociais após ser exposta em um vídeo depois que se recusou a trocar de lugar com uma criança. A mãe dessa criança, indignada, divulgou a situação em redes sociais e o assunto tem dividido as opiniões. Nossa equipe de reportagem conversou com uma psicóloga sobre esse assunto e vocês vão entender tudo isso com a reportagem de Leandro Santiago aqui no Fenômeno. Vamos ver. Durante toda esta semana só se falou deste vídeo nas redes sociais. Irritada porque a passageira não quis ceder o assento da janela para a filha dela, a mãe começou a filmar. Tô gravando a sua cara, porque você não tem empatia com as pessoas. E isso é repugnante. No século XXI, a pessoa não tem empatia com uma criança. Porque se fosse um adulto, tudo bem, mas uma criança é demais. Vai muito da sensibilidade do outro também, né? Se fala muito sobre a questão da empatia. E isso é viver a empatia. É olhar para o outro como se fosse você. Eu acho que faltou ali um pouco de sensibilidade dos que estavam envolvidos. Talvez você aí em casa concorde com esta opinião, ou então discorde dizendo que a passageira não tinha obrigação de ceder o seu assento, faltou calma para a mãe, enfim, as opiniões são várias. Mas aos olhos da psicologia de quem lida com crianças, nem tanto de um lado, nem tanto do outro. Não é somente a gente dizer quem estava certo, quem estava errado. É pegar essa situação e fazer uma análise para compreender como é que eu estou nesse processo de criação, né, desse meu filho. Ele está sendo funcional, ele está sendo saudável, ou a forma como eu estou fazendo o meu filho enxergar o mundo está trazendo prejuízos, né, no sentido da saúde mental, do desenvolvimento de habilidades. Para a psicopedagoga, é preciso que os pais preparem as crianças para ouvirem os nãos da vida. Isso é um preditor de saúde mental, né? Essa frustração, essa validação de sentimentos. Não que a criança não possa ficar triste, mas é importante dizer para essa criança: eu entendo que você está triste, né? Eu entendo que você está triste, mas não é possível trocar de lugar. É validar e dar alternativas e ferramentas para resolver melhor esses conflitos. Porque, lembrando, essa criança ela vai crescer e ela vai se relacionar com outras pessoas e ela vai achar que esse é o modo correto da resolução de problema, dos conflitos que podem surgir no trabalho e com outras pessoas. Muito bem, perfeito, excelente, tá? Deixa eu trazer o Leandro ao vivo agora, ainda sobre esse assunto, para a gente saber quais são os direitos e os deveres dos passageiros em situações como essas que nós mostramos. Eu vou conversar com o Leandro ao vivo agora, para a gente saber. Leandro, primeira pergunta que a gente quer saber é o seguinte: essa passageira tem a obrigação de ceder o lugar? Eu acho que essa que é a pergunta que ficou aqui, todo mundo também nessa indignação. Porque ela pagou a passagem, ela cumpriu todas as normas e protocolos para sentar naquele lugar, claro. Eu sei que a psicóloga citou aí sobre a questão do bom senso de um lado e do outro, mas a gente quer saber, ela tinha obrigação de ceder o lugar? Essa é a grande dúvida, né, Wilson? Porque à luz da psicologia, você tem questão de sensibilidade, empatia, que isso pode ser discutido, isso dá uma longa discussão. Mas no direito, aí a situação já fica um pouco diferente. Sobre isso a gente vai falar aqui com a doutora Norma Negrão, da Defensoria Pública. Doutora, boa tarde. A pessoa, no caso, tinha obrigação de ceder esse lugar? Boa tarde, Wilson. Existe uma discussão aí, né? As pessoas estão confundindo moral com direito, né? Se é que existe realmente uma ofensa aí à moral. Veja bem, aquela moça que está no seu lugar na janela, ela comprou um serviço, né? Isso, serviço de transporte aéreo. E dentro dessa compra, dessa aquisição, existia o seu lugar. Ela pagou por aquele produto, aquele serviço. Então, ela estava ali, ela tem uma relação com a companhia aérea, então ela está ali, o direito dela estar naquele lugar. Se uma pessoa outra, um outro passageiro quer aquele lugar, a pessoa só cede por mera liberalidade dela, se ela quiser ou não, está no âmbito da vontade dela, ceder ou não. Então, não existe essa imposição. A única possibilidade, Wilson, não existem duas, a única possibilidade da pessoa mudar o seu lugar sem a sua vontade, sem a sua expressa vontade, é um caso se os comissários, por segurança, e aí é unicamente a única forma, por segurança de voo. Vamos supor que a pessoa esteja num local e, para equilibrar o peso da aeronave, precise retirar a pessoa. Os comissários têm o poder para isso. Ou a pessoa está
naquela cadeira de saída, né? De saída de emergência, exatamente. Então, aí a pessoa não se adapta, ou os próprios comissários percebem que aquela pessoa não tem... não é o perfil de estar naquele local. Então, os comissários têm o poder de tirar a pessoa dali. Mas qual é o requisito? Segurança. Se existir a necessidade da troca, fora segurança, o requisito da segurança, da emergência daquele voo, os próprios comissários vão pedir, por favor, agradecendo se a pessoa, por sua liberalidade, ceder uma troca. Isso acontece muito. Os comissários querem, às vezes, trocar, às vezes até por criança mesmo. Olha, para viajar junto aos pais, quer dizer, uma obrigação que não foi cumprida lá na frente, às vezes você é abordada dentro do voo para ceder o seu lugar. Mas aí é mera liberalidade sua, os comissários vão atrás de você e muitas vezes a gente já presencia os comissários negociando. Olha, eu vou te dar um lugar melhor, eu vou te dar um lugar lá na frente, eu vou te dar um abatimento numa próxima viagem, mas o que fique registrado, quem tem o seu local, pagou por ele, não tem a obrigação, é mera liberalidade, ou seja, mera vontade dela de ceder. A única exceção em razão de segurança de voo. Agora, a gente percebe duas coisas no vídeo. Primeira, a falta dos comissários ali disciplinando toda aquela situação e a pessoa sendo constrangida através do vídeo. Companhia aérea e a pessoa que filmou podem ser acionadas judicialmente? E deverão, até para terem uma lição, né? A companhia aérea, eu não percebi pelo vídeo se os comissários foram acionados, mas ainda assim é obrigação, está no âmbito da obrigação deles. Eles não estão ali como meros garçons, não. Eles têm uma função de segurança ali. Eles são os fiscais do voo. E balbúrdia no voo, ela não é permitido. Então, os fiscais, os comissários, eles têm um dever, é dever de segurança. Vamos supor que eu não sou a moça que está na janela e não sou a família da criança. Eu sou outro passageiro. O meu direito ali foi violado, porque eu não posso ter balbúrdia no avião. Então, é dever dos comissários não permitir esse tipo de abordagem. Então, e além de tudo, a moça que ela foi violentada em sua imagem, houve ali uma ofensa à imagem dela, ela teve a imagem dela exposta para o Brasil como se tivesse descumprindo alguma regra. Então, ela foi violentada na sua imagem, na sua intimidade, porque imagem, intimidade, privacidade são coisas diversas. Então, ela foi violentada. A companhia aérea, por não ter interferido, pode vir a responder. E a moça que fez, que foi a causadora, porque a companhia aérea ela tem o que a gente vai chamar de responsabilidade objetiva, de impedir que essas coisas aconteçam. E a moça, por culpa mesmo, porque a que filmou, ela foi quem expôs a moça que estava sentada, ela violou a intimidade, violou a privacidade e a imagem da que estava sentada. A gente tem os assentos especiais no metrô, a gente tem no ônibus, a gente tem no trem. No avião também tem? O que acontece nos ônibus e no metrô? Nos ônibus e no metrô não existe uma capacidade, um limite de capacidade. Vão enchendo e ficando pessoas em pé, por cima, enfim. Então, em razão de não ter um limite de pessoas que possam adentrar no ônibus, que possam adentrar no metrô, não existe esse limite. Olha, só cabem pessoas sentadas. Por lei, existem assentos com prioridade. Então, eu tenho prioridade para gestante, tenho prioridade para idoso, tenho prioridade para determinadas deficiências, para mãe com criança no colo. Então, existe essa prioridade, porque uma vez um ônibus lotado, uma vez o metrô lotado, aquelas pessoas não podem ficar em pé. É diverso a situação do avião. O avião, ainda que seja um meio de transporte, como é o ônibus, é o metrô, o avião ele não pode viajar com pessoas em pé. Só podem viajar com pessoas sentadas. Então, em razão disso, não existe essa prioridade. As pessoas vão escolher, é livre a escolha dos seus assentos e se você quer um conforto melhor, viajar na janela, viajar numa poltrona, você paga mais por isso. Tá certo. Obrigado pelas informações. Ô Wilson, eu tomei a liberdade de ver um vídeo de uma ex-comissária de bordo que disse que isso acontece, várias vezes aconteceu essa situação em voos dela, da pessoa querer trocar de lugar, poder uma criança sentar na janela e ela perguntar gentilmente para os passageiros se realmente eles podiam trocar. E muitas vezes o passageiro recusava. Agora, em um universo onde um avião cabe 150, 200 pessoas, uma pessoa, pelo menos, haveria de dar esse espaço, né? Então, fica o bom senso aí, fica a consciência, muitas vezes, da pessoa. Volto com você.
Muito bem, Leandro. Aí tem uma situação aí, uma linha tênue muito interessante, como a doutora Norma colocou. Veja bem, para quem já viaja de avião, sabe o que eu estou dizendo, quem não viaja, eu vou explicar para vocês. Se você tem um filho, qualquer que seja a situação, por qualquer outro motivo ou problema, ou se você é aquela mãe que é, como foi dito, inclusive até na própria psicóloga, quer criar o seu filho sem limites, que é tudo que ele pedir você quer que ele quer fazer, e quando você não estiver mais aqui, o mundo vai dizer um não da pior forma possível. Então, por isso que é importante que o pai e a mãe, enquanto estiverem com seus filhos, deem os limites, conversem com ele, expliquem o que pode, o que não pode tudo. Porque uma pessoa criada sem limite cria-se uma pessoa irresponsável e intolerante em todos os sentidos, né? Enfim, espero que não seja o caso dessa mãe com o filho. Mas, enfim, o que acontece? Você, ao querer que você fique perto do seu filho tenha prioridade da janela, você tem que antecipadamente, na sua operadora, né, na sua empresa de aviação, pedir, olha, eu queria comprar essa janela e essa cadeira junto com meu filho. Você faz isso antecipadamente. Não é você comprar de qualquer jeito, chegar dentro do avião e tentar coagir as pessoas, constranger as pessoas, dizendo, não, sai daí que meu filho quer. Não, vai aqui, você está filmando, você é o meu filho que quer, eu quero aqui. Não é assim, porque como disse a doutora Norma, é de acordo com a pessoa. A pessoa, se tiver de bom senso, faz. Se não fizer, não, eu paguei pelo serviço. A senhora, por que a senhora não chegou cedo e não comprou na sua companhia aérea o local certinho com o seu filho? É isso. Tá? Mas a gente sabe que tem que ter o bom senso de um lado e do outro, entendo perfeitamente. Mas obrigação não tem. O problema é que as pessoas querem hoje fazer do jeito que querem. Eu vou fazer, eu quero do jeito que eu quero, e hoje todo mundo quer filmar e constranger a pessoa sem saber se estão fazendo certo ou errado. Vai pagar um preço alto por isso, que com certeza essa jovem vai ingressar. Inclusive contra a própria companhia, que em nenhum momento interviu aí. Em nenhum momento chegou o comissário para dizer, gente, calma, o que é que está acontecendo? E aí, como disse a doutora Norma, os comissários são autoridades, depois do comandante, dentro ali do avião, para poder organizar e evitar essa confusão, porque tem gente ali que está cansada, que está dormindo, que está viajando não sei quanto tempo e tudo mais. Então, para que isso? Aqui a gente está virando, o nosso avião no país, está virando como se fosse aqueles ônibus pinga-pinga, com a esculhambação, todo mundo quer fazer o que quer, briga para lá, puxa cabelo. Que é isso, gente? Isso é falta de educação, falta de sensibilidade e respeito, de um com o outro, é o mais importante. Obrigado, Leandro, obrigado, doutora Norma, mais uma vez, pelas informações. E aí vocês fazem também aí os seus juízos de valores, enfim, vão analisando o que é que vocês acham. Continuo dizendo, quem tem filho, eu sou pai, tenho 2 meninos, e normalmente a criança, ela quer fazer o que ela quer que seja tudo do jeito que ela quer. Se eu der essa liberdade que ele faça tudo isso, enquanto estiver comigo, talvez ela até consiga, entre aspas, mas eu vou ter muitos problemas. E quando eu não estiver aqui, o mundo vai dizer a ele o não da pior forma possível. Porque eu digo não com amor, o mundo com dor. Por isso ensina seu filho a entender o que pode e o que não pode, até o limite que ele pode ir ou não. Aí sim terá sim um ser humano adulto, decente, educado e tolerante.